pais ou os nossos cuidadores, eles são a maior referência de certo e errado que existem, né? Então você chega assim, por exemplo, a criança está na escola, fala cabeção. Aí, ai, mamãe, falaram que eu sou cabeção. Filho, você não é cabeção, você tem a cabecinha linda. Aí abraça a mamãe, Tudo resolveu. bem. Pronto, por quê? Porque a referência de certo e errado está dizendo que aquilo não é verdade. Então eu estou me sentindo bem. Quando chega ali mais ou menos de 7 a 9 anos, que é um preparo para a adolescência, eu vou usar umas coisas técnicas, mas eu sei que gente de todas as profissões assistem, vou tentar ser muito leve na explicação. Tem um processo chamado poda neural, né? Poda neural, isso mesmo. Então o que acontece? A poda neural, ela é igual uma poda de árvore. Então eu penso assim, é melhor eu ter um monte de galho ou é melhor eu ter poucos galhos, porém fortes? Então eu vou lá, corto aquelas florzinhas que estão meio... Elas estão sugando a seiva, mas elas não vão dar em nada. Tão. Eu corto para que aquelas que já estão fortalecidas fiquem mais fortalecidas. Então, o cérebro humano tem muito mais neurônios na infância e ele vai perdendo nessa poda neural. O cérebro fala assim, esse aqui ele usa, esse aqui ele usa, esse aqui ele usa. Vamos deixar esse forte, aquele ali não usa, perde. Uma forma de ver isso muito fácil, que é muito legal, a gente aprende a falar até os 7 anos. Aquelas crianças que nem o Mowgli. Alguns casos na ciência que nunca viu um ser humano até os 7 anos, depois não aprende mais a falar, fecha a janela. Então, por exemplo, nós aprendemos a língua portuguesa, a gente aprende os fonemas. Quando a gente vai aprender inglês adulto, tem o D. A gente é incapaz de pronunciar e de ouvir. Porque alguém que fala inglês está falando assim, fala D, aí você fala D, aí ele fala não, D, aí você fala D, aí você fala, papo de louco, porque eu estou falando a mesma coisa. Então a poda neural, ela vai eliminar os outros neurônios dos outros fonemas. Para quê? Eu só uso esses aqui. Aí quando a gente precisa aprender, o chinês fala flango, e você fala fran, aí ele fala flan. Ele não tá ouvindo fran. Exatamente. Então o que o cérebro dele fala? Eu tenho esse fonema e esse, eu vou jogar para um que está mais próximo. E o que isso tem a ver com essa resposta? Uma das conexões que mais são perdidas são as conexões de dopamina. Uma criança, normalmente, uma criança saudável, ela é muito motivada. Você fala assim, vamos ver o cachorro? Ela fala, cachorro, vamos na janela? Nossa, vamos na janela. Ela é muito motivada. A dopamina é esse neurotransmissor da motivação. Quando eu perco essas conexões de dopamina que o cérebro está se rearranjando para se preparar para a adolescência, eu perco essas conexões. E aí, o contrário de motivação é tédio. Aí você fala, vamos ver o cachorro? Eu ver o cachorro. Por quê? Porque biologicamente, aquelas conexões que a motivam, elas estão em uma fase de transição. E como a gente falou no começo, metade disso vai só a natureza sozinha vai resolver. Né? E na casa da vovó, você fala para uma criança, vamos na casa da vovó? Eba. Nossa, sai catando as coisas. Jovem, adolescente, vamos na casa da vovó. De novo, vovó. Né? Então ele fica entediado, é absolutamente normal. Então esse problema de conexão de dopamina diminui, e aí o que vai aumentar essa dopamina? Droga, álcool, comportamento de risco. Tem um estudo que fala sobre mortes de jovens e adultos, a comparação. Primeira morte de jovem, morte violenta. Segunda, suicídio. Terceira, acidente de carro. Quarta, problemas respiratórios. E quinta, afogamento. Tirando os problemas respiratórios, você percebe que são 4 mortes impulsivas? Morte violenta é uma morte impulsiva. Olha, eu acho até que o respiratório também. Porque se ele pega um vape o dia inteiro, talvez causado, também, isso, é verdade. Hoje em dia... É boa, exatamente. Tudo aí tá Mas você percebe que a morte violenta sai uma briga, dá uma facada. Sim. Se a pessoa parasse para pensar, o acidente de carro, o suicídio, o afogamento. Ninguém afoga na piscina de 1,5 metro. Ninguém afoga. Afoga porque vou pular no meio do mar, não sei das quantas. Quando você passa para a morte adulta, os 10 primeiros são câncer, infarto, não sei o quê, doenças. A 8ª é acidente de carro. Então você vê que só de transitar, só do córtex pré-frontal estar pronto e inibir muitos comportamentos, só a natureza fazendo isso sozinha, ela já diminui a exposição ao risco. Então, para o adolescente, é muito comum
linha vermelha, vai, aqui no Rio. Fala, vou dar 200 na linha vermelha. Se eu falo assim, vamos entrar num carro agora e dar 200, a gente vai pensar, não, mas pera, tem a multa. Exatamente. Não, pera, tem um acidente. Exatamente. O convênio cobre. Tem hospital perto. Aham. É um pensamento burocrático. Por quê? Esse córtex pré-frontal falando, mano, você tá doido, dá 200. Mas para o adolescente, para o social, ainda mais se ele é validado, aquele que vira a garrafa e todo mundo, Que demais. lindo. Pronto, validou um comportamento. Então, é absolutamente normal. Quando ela fala que ele não se abre mais e só quer saber do amigo, por quê? Na cabeça dele, ocorre um processo de ambos os lados, né? Mas é assim, é um processo igual a um luto. Então o pai e a mãe, ela fala assim, cadê aquela criança dócil que existia Que aqui, achava graça de tudo que a gente eu falava. gostava de ir na casa da mamãe, que eu era a referência para tudo, que tudo que eu falava era legal. Agora tem um inquilino em casa, barbado, uma mulher menstruando dentro de casa. Quem que colocou esse inquilino? Cadê aquela criança dócil? E o que é o luto? É um sentimento de que eu nunca mais vou ter aquela pessoa que eu amava tanto. E não vai ter mesmo, porque é o passar. Só que assim, diferente do luto convencional da morte, que a pessoa faleceu, existe ali um ser humano complexo em transformação. E isso não vai mudar. Porque todo mundo fala assim, mas tem 14, já dá. Eu falo assim, eu tô velho barbado com a barba branca, a minha mãe me liga ainda perguntando se eu fechei a janela. Ela, antes de entrar aqui, ela perguntou, você conseguiu ir? Tá tudo bem? Tá no Rio? Chegou? Claro, né, mãe? Como todas as outras vezes. E ela ainda pergunta. Então, só que o adolescente também tem esse luto. Porque ele fala assim, agora eu tô numa fase que ninguém me entende. Eu descobri que minha mãe e meu pai não são perfeitos. E não sabe tudo. Mas minha mãe chora. Como assim? Meu pai tem ansiedade? Meu pai não sabe as respostas? E na atualidade, tem ainda o celular. A diferença da dentro de sala de aula. tecnologia. Dentro de sala de aula a gente vê muito isso. Então, se um professor chegasse na sala de aula e falasse assim, capital do Rio Grande do Sul é João Pessoa. Você fala, tá bom. O professor tá falando, tá bom. Hoje você fala 78,35. O Alan fala, professor, tô vendo aqui no Google que é 77. Aí você fala, tá bom, 77. Qual é a fonte? A fonte é o ONU. Legal, pô, obrigado por contribuir. Traz ele pra dentro. Então ele começa socialmente a entender o quê? O que os meus amigos falam são mais importantes do que o que os meus pais falam. Então, de novo, acho que é uma tudo mãe, certo. tá tudo bem. E a fase do afastamento absolutamente normal, porque agora ele está testando novas possibilidades. E se eu tiver amigo? E se eu fizer isso? E se eu... E essa é aquela hora de chegar e ouvir. E aí, como é que foi seu dia? Porque ele vai criando o hábito de falar. Que vem lá o que fazer. Então, assim, quando a gente chega, por exemplo, um clássico, o adolescente discutiu e saiu bater na porta. Bateu a porta, xingou essa merda, essa casa, não sei o quê, e se trancou no quarto. Aí a gente leva pro pessoal e fala assim, dentro da minha casa, não lava a louça, eu que pago a escola, eu vou lá. Aí vai lá e derruba a porta e dá um sermão no adolescente e tal. É o que normalmente acontece. Aí você pensa assim, eu tenho que fazer isso toda vez, porque isso não funciona. É igual o adulto, né? Aqui esse comentário vai acontecer aqui na nossa fala, que é assim, eu apanhei e tô vivo. Horrível. Aí tem um que eu gosto muito que é assim, meu pai olhava uma vez e eu não fazia mais. Aí eu falo, muito legal isso. Teu pai então fez isso uma vez na vida e aí você nunca mais deu trabalho. Não. Ele fazia isso mas se ele tinha que olhar todo dia, não é funcional? Não é tão eficiente e outra, a tática. Ele tinha que estar lá. É o que eu falo, o prisioneiro tem que ter um carcereiro cuidando. Então, se você respeita só a pessoa porque ela está presente, isso não é respeito. Não funciona. Né? Então, fica essa coisa de eu preciso sair, eu preciso explorar, meus pais já não sei se eles sabem tantos, é uma dúvida. E aí que entra, às vezes, aquela coisa assim, e aqui sem o julgamento dos pais, mas eu quero dizer assim, presta atenção nisso. A mãe do filho de 12 pensa que ele tem 8. A mãe do filho de 16 pensa que ele tem 12. A mãe do filho de 20 pensa que... A mãe do filho de quase 40 pensa que tem 15. Né? Do tipo, você chegou no compromisso? Claro, né, mãe?
É o normal. Mas é normal olhar aquele adolescente. Uma vez eu estava numa reunião de pais, a professora falou assim: sabe o que é? Uma vez eu estava vendo uma matéria sobre aquela droga que começa com C. Aí eu falei, droga que começa... Cocaína? Ela falou, mas tem uns adolescentes. Eu falei, você acha que o adolescente não sabe... muito mais do que a gente. Você chega pro adolescente e fala assim, a gente precisa falar sobre sexo. O adolescente fala, pode perguntar, o que você quer saber? Exatamente. O que você tá precisando? Então, se eu trato aquele adolescente como menos da idade ali, tabus, ele fala, é bobo, meu pai não sabe. Exatamente. Agora, na aula é sempre assim.